Olá Marta! Olá! Então, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui neste belo dia de sol. Verdade, na prainha. Apanhar um solzinho, fazer fotossíntese. Assim é que é. Olha, então, continuando um bocadinho naquela onda que começou a semana passada, vamos dizer que este é o mês do amor, não é? Não é só a semana do amor, é o mês do amor. O amor é importante o suficiente para precisar de um mês inteiro. Exatamente. E continuando nessa onda, uma das questões que surgiu de um seguidor teu era como é que eu ultrapasso os meus padrões nas relações, não só nas amorosas, mas no geral. Ok. Sim, essa pergunta sobre padrões, por acaso, surge várias vezes, não é? Quando nós começamos a reparar que em determinados contextos acabamos por ter sempre o mesmo tipo de reações, os mesmos padrões emocionais ou os mesmos padrões de comportamento, não é? E na área dos relacionamentos, sendo que isto é muito mais abrangente, cada um de nós tem os seus mecanismos de autossabotagem em áreas diferentes, não é? Pode ser na área das relações, pode ser na área do trabalho, pode ser na área do dinheiro, pode ser na área da saúde, aquelas pessoas que não conseguem, por exemplo, manter o peso e ser saudáveis, ou seja, nós temos, cada um de nós, individualmente, tem sistemas de autossabotagem em várias áreas que podem ser diferentes da área dos relacionamentos. Eu vou usar a área dos relacionamentos como exemplo, mas se tu estás a ouvir isto e se por acaso nessa área não é aí que estão os teus principais sabotadores, então tenta pensar na área em que tu tens esses desafios, porque a ideia é a mesma, não é? E a primeira coisa que tens que perceber é o que é que eu quero dizer com um padrão, seja um padrão emocional, seja um padrão de comportamento. Basicamente é algo que tu sentes, se for um padrão emocional, com muita regularidade. Por exemplo, os padrões emocionais, nós temos padrões emocionais positivos e negativos, nos quais estamos quimicamente viciados, ou seja, nos quais o nosso cérebro se vicia quimicamente, e eles podem ser positivos e podem ser negativos. A existência desses padrões emocionais depois vão dar com padrões comportamentais, não é? Depois vão levar a que o teu comportamento sistematicamente em determinados contextos seja sempre o mesmo. Por exemplo, há pessoas que têm muita dificuldade em manter um emprego, outras pessoas têm muita dificuldade em manter uma relação ou em encontrar uma relação, outras pessoas têm muita dificuldade em manter-se saudáveis, outras pessoas têm dificuldade em ter estabilidade financeira, por exemplo, têm dificuldade na gestão do dinheiro e começam a surgir uma série de padrões não tão saudáveis nessas áreas. Então, isto pode acontecer em diversas áreas, depende um bocadinho daquilo que for a tua história. O primeiro passo que tens de fazer com padrões é reconhecê-los e estar em causa em relação a eles. O que é que isto quer dizer? Tu não podes, e pegando aqui no exemplo de uma relação, isso é um bom exemplo, tu não podes ao fim de 3, 4, 5, 6, 7, 8 relações falhadas achares que o problema está nos outros. Tipo, ok, sou eu, porque é que eu estou sempre a atrair o mesmo tipo de pessoas? Porque é que eu não encontro ninguém de jeito? Porque é que isto? Porque é que aquilo? O único denominador comum nessas coisas todas és tu. Mesma coisa se for com todos os teus empregos, mesma coisa se for com todos os ginásios aos quais tu vais treinar, nenhum deles tem as aulas ou o sistema que te põe a ti a perder peso. O único denominador comum aqui nestes contextos és tu, portanto, isso é um sinal para ti. Se estás sistematicamente numa espécie de déjà vu, a passar a mesma cassete, a passar o mesmo software e a reagir da mesma maneira, emocionalmente e comportamentalmente, em determinado contexto, significa que tu tens aqui um mecanismo de autossabotagem. E o que é que eu chamo de um mecanismo de autossabotagem? Nós somos geridos, entre aspas, pelo nosso inconsciente. A tua mente tem, essencialmente, duas grandes áreas, depois ainda tem mais outras duas, mas não são tão significativas. Tem a tua mente consciente, que é a parte mais pequena da tua mente, usando o exemplo de um iceberg, que seria a parte que está à superfície da água, e depois tens a tua mente inconsciente, não é? Que é muito mais profunda, literalmente como um iceberg, e a maior parte do iceberg está debaixo d'água. A mesma coisa acontece com a tua mente, a maior parte da tua mente é considerada aquilo que nós chamamos de tua mente inconsciente. E o teu inconsciente tem uma função muito, muito, muito específica e muito particular, que é garantir a tua sobrevivência. Ponto. É por causa disso que tu sobrevives, sério? Porque a tua mente inconsciente está sempre lá a mandar-te sinais de alerta, a mandar-te medos que te fazem olhar para as coisas de uma maneira mais calma, ou informações de que, olha, nós já estivemos aqui nesta situação e correu menos bem, seja lá o que for, mas sempre que ele sente que tu estás numa situação de perigo ou que pode, de acordo com o teu histórico, não correr assim tão bem, ele vai ativar os mecanismos que ele precisa ativar para garantir que tu sobrevives. Por exemplo, qual é que é o caso do meu inconsciente em relação às relações? O meu inconsciente tem gravado informação de que quando eu estou fora de uma relação, eu estou bem, eu estou ótima, eu sou feliz, tudo na minha vida está estável, organizado, a fluir, a empurrar para cima, a ser potencializado. Quando eu estou numa relação, o meu inconsciente assusta-se, não é? O meu inconsciente não sabe, que tem um histórico não muito famoso em relação às relações, então o meu inconsciente não sabe se eu vou sobreviver. Ele é muito animalesco, muito instintivo, muito... O que ele sabe é, Marta, as últimas vezes que a gente se enfiou nisto,
a coisa não correu muito bem. Então ele vai começar a desenvolver os meus mecanismos de autossabotagem para que eu consiga sair, para que ele, entre aspas, ele que é uma parte de mim, me consiga retirar desse tipo de contextos. Então provavelmente vais começar a sabotar a ti própria as relações, não é? E nós sabemos muito bem o que é que isso é. De repente, ou começamos a ser muito críticas, ou começamos a ser muito negativas, ou não dizemos nada, não é? Tipo, nunca iniciamos, deixamos que a nossa timidez esteja sempre lá e nunca iniciamos as coisas. Vamos estar sempre a desenvolver o mesmo tipo de padrões por causa disto, porque o teu inconsciente está a tomar conta, estás a tentar enfiar-te numa área que ele não tem muito boas recordações de quem tu foste ou dos resultados que essa área te trouxe, e ele vai tentar proteger-te, sabotando-te, por assim dizer. E aqui a tua mente consciente tem que vir ao de cima, não é? Tu tens que perceber que tu tens que controlar estes padrões e tu tens que ser um bocadinho o chefe ou o big brother do teu inconsciente, não é? Aqui a tua mente, a parte mais pequena, a tua mente mais atual, tem que dizer, ok, eu não estou em perigo neste momento, estou só a explorar uma relação, estou só a ir conhecer alguém, estou só nisto ou naquilo, ou repara, a pessoa com quem tu estás de repente tem uma atitude qualquer que te provoca logo, te faz logo aqui um trigger e te provoca logo um início de um processo de autossabotagem teu. Tu tens que ganhar a capacidade de te parar, de dizer, ok, é só uma situação, não tem que ser igual à relação anterior. E o primeiro passo, como eu estava a dizer há pouco, com padrões, é este, é reconhecê-los e perceberes que eles são teus, certo? Tu estás a usar as pessoas da tua vida e os contextos da tua vida para voltares a atrair as mesmas situações vezes e vezes sem conta. Dou-te um exemplo, imagina alguém muito tímido e com muita dificuldade em falar ou em se expor aos outros ou seja lá o que for. É muito provável que tu vais começar a atrair uma série de contextos para ti de pessoas a meterem-se ou a mandarem bocas ou isto ou aquilo. Porquê? Porque é uma parte tua que está a dizer, olha, tens aqui uma mega oportunidade de tu resolveres esse padrão, não é? O problema não são os outros, o problema és tu que não sabes lidar, neste caso, com essa situação da timidez. E tu vais te sentir sempre a viver num loop e a aparecer sempre a mesma situação, sempre o mesmo tipo de padrão, até que tu teres a capacidade de sair desse loop. Primeiro passo, apanhá-los, tipo, são meus, não é ninguém que me está a fazer nada, não é ninguém que se está a meter, não é ninguém que teve nenhum tipo de comportamento, eu é que estou a aproveitar isso para me começar a sabotar a mim própria porque é uma área que eu tenho medo ou na qual eu sou inseguro. Segundo passo, descobrires a fonte. Há alguns na tua vida e na história da tua vida e esse padrãozinho foi-te instalado, eu chamo isso o botãozinho. Esse botãozinho, não é? Que é tipo, imagina que tens um botão interno em ti que diz autossabotagem e de repente o teu inconsciente, quando sente que estás em perigo, lá carrega no teu botão da autossabotagem e começam todos os teus comportamentos de autossabotagem. E tu tens que ser o dono desse botão, tu tens que ser o dono de, ok, onde é que este botão foi implementado? Onde é que foi? Para muitos de nós, lamento desiludidos, foi na infância, ou na tua vida adolescente, por aí, alguns por aí. Porquê? Porque os nossos progenitores são a nossa primeira referência de amor, não é? Portanto, aquilo que tu recebes dessa relação com os teus pais, acaba por ser é aí que tu crias a tua imagem do que é uma relação, o que é amor, o que é dar, o que é receber, o que é cumplicidade, não é? E como nós sabemos, nós somos todos filhos e vamos ter filhos de pessoas feridas e partidas, então pode não ser fácil e está tudo limpinho e organizado. E tu tens que perceber onde é que isso te foi instalado, de onde é que isso vem, onde é que tu aprendeste isso pela primeira vez e ires resolver na fonte. Isto foi o que eu fiz, por exemplo, agora na minha última relação. Apanhei uma série de padrões, percebi que não tinha nada a ver com o outro, tinham a ver comigo, fui perceber onde é que ele foi criado e resolver isso na fonte, e a seguir a isso tens que fazer muito trabalho de coaching, muita rosa para quem sabe o que é, muito TPC, muita ação, definir muito passo pequenininho. Para quê? Para tu começares a pôr no teu inconsciente uma série de outras memórias de que afinal, isto não é assim tão não mau, afinal eu não estou em perigo, não precisas de me dedicar a sabotar. Dou-te um exemplo, eu tinha esta associação a ir a encontros, e então uma das coisas que o meu inconsciente precisa é que eu vá a muitos encontros que corram, precisam correr bem, eu preciso sobreviver a eles, não é? Preciso sobreviver a eles sem me magoar e sem me partir toda. Para quê? Para que ele ao fim de 1, 3, 4, 5, 6, 10 comece a perceber, posso sossegar um bocadinho porque ela não está em perigo, está bem? Então, sobre padrões, essas são as 3 dicas que eu mais gostava de te dar. Ok, Marta, obrigada, beijinhos, boa semana. De nada, malta, e olha, assista ao vídeo, aqui é o meu felpudinho, assista ao vídeo, partilha o vídeo, porque acho que muita gente me fez esta pergunta e é uma pergunta super importante, está bem? Beijinhos, boa semana.